Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate de segunda a sexta-feira o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que está conosco a partir de agora, 1 hora de informação sobre o agronegócio ou de notícias que giram em torno do agronegócio. Se você assiste a gente diariamente, é bem provável que nas informações de hoje você já tenha visto a gente comentar sobre elas em outro momento. Isso porque no programa de hoje a gente tem bastante desdobramentos de notícias que já foram dadas. Inclusive, nos destaques de hoje, a gente vai falar sobre o lançamento de um drone que nós já havíamos noticiado por aqui, inclusive, que era o maior drone agrícola do mundo, mas que infelizmente depois de um alarde, depois de um lançamento deste produto, que teria várias especificações que agregariam e muito ao agronegócio, porém o produto parece que não se mostrou muito viável, né, quando se fala do negócio, né? E aí a empresa, que é a Psyche Aerospace, e que nós noticiamos por aqui, né, quando lançou ele, buscando um aporte de 19 milhões de reais, inclusive, estaria buscando mais dinheiro. E aí parece que não conseguiu esse novo dinheiro. Tem crítica falando sobre a possibilidade de uma má gestão financeira, mas isso nós não sabemos. O que a gente sabe é que a gente tem um produto a menos aí para ser lançado. Será que isso vai gerar um impacto para o agronegócio? Será que, como que a gente encara essa notícia? É assim que nós vamos tentar entender essa informação. Hoje também a gente vai voltar a falar sobre o circuito AproSoja Mato Grosso, que está rodando o estado de Mato Grosso com o geofísico e divulgador científico Sérgio Sacani, e falando sobre inteligência artificial, informações valiosas. Inclusive eu quero perguntar hoje para ela, minha querida amiga Daiane, qual é a opinião dela sobre esse circuito, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, e também vamos falar sobre outro assunto que também já debatemos, inclusive na semana passada por aqui, com Neri Geller, que já foi deputado, né, e enfim, um nome relevante dentro do agronegócio. Nós conversamos com ele para falar sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E aí, não sei se você se recorda, mas ele deu um prazo, se eu não me engano, de 2 a 3 meses para que a gente tivesse essa lei aprovada. E olha só, somente uma semana depois que a gente conversou com ele, a gente já tem essa lei aprovada no Senado. Nós vamos debater sobre esse assunto, já que ele tem várias esferas a serem analisadas e ainda, por mais que tenha sido aprovada no Senado, vale ressaltar a você, nosso querido telespectador, que ele volta à Câmara dos Deputados porque é um projeto de autoria da Câmara. Então, como teve algumas mudanças, volta para a Câmara para daí ser votado novamente no Senado depois. Será que o prazo de 2, 3 meses do Neri Geller vai se concretizar? Para participar no programa de hoje, falando sobre esse e os outros assuntos, Daiane Kernev, que é especialista em agronegócio. Minha amiga, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental, inclusive, ela vai até aumentar a competitividade do agro brasileiro, né, Daiane? Boa noite. Boa noite, Jassan. Boa noite, você telespectador. Vamos fazer aqui um trocadilho, né? Se o drone gigante não decolou, essa lei vai decolar, e o Brasil também. Ah, gostei, hein? Hoje, olha, você veio com tudo nessa sexta-feira, hein? Sextamos demais juntos aqui. Então vamos debater esses e os outros assuntos. Eu estou curioso para ouvir também tua opinião sobre os drones, né? Enfim, vamos conversar bastante. Eu vou fazer o convite para o nosso telespectador. Vamos debater o agronegócio? Daiane, nós começamos o programa de hoje falando sobre um assunto que não estava nos nossos destaques, mas que está na boca do povo, está nos principais noticiários brasileiros e não tem como não estar: a gripe aviária. Bom, depois daquele caso lá no Rio Grande do Sul,
Outros casos também foram analisados em vários estados, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso, vários estados haviam suspeita. E aí, com o passar dos dias, a gente vai tendo, portanto, ou a confirmação, que até agora não tivemos, ou o descarte da suspeita, que foi o caso que aconteceu em Santa Catarina. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária de lá, informou que as análises laboratoriais do Ministério da Agricultura descartaram influenza aviária de alta patogenicidade em um aviário comercial na cidade de Ipumirim. O caso continua em investigação para a obtenção do diagnóstico final sobre a causa da mortalidade, o que deve ser concluído, inclusive, em uma semana. A informação, Daiane, foi confirmada pelo MAPA na manhã de ontem, quinta-feira, dia 22, por meio de um laudo oficial, onde informou não se tratar de caso de influenza aviária. É claro que a gente tem que ficar em alerta, porque depois de um caso, e ainda mais quando a gente está falando de aves que voam livremente, não as comerciais, mas as aves silvestres, a gente fica em alerta. Mas é importante também manter a calma, Daiane, porque olha só, poderiam ser novos casos e que poderiam, claro, trazer um dano comercial muito grande. Mas nesse caso ainda não, nos traz um alívio, né? Realmente, esses casos, os suspeitas, depois de uma confirmação, eles são sempre recorrentes, né? Ainda mais assim, qualquer ser uma aviária. Então, qualquer sintomas que um frango tiver desses que compõem os sintomas da gripe aviária, vai ser um caso suspeito. Então, aumenta-se, cria um alarde, né, com relação aos casos de suspeita. A gente teve aí lá em Santa Catarina, que é um estado vizinho ao Rio Grande do Sul, então aumenta, né, todas as tensões entre os estados com relação à preocupação. Afinal de contas, um vírus ele pode circular pelo ar, pelos pássaros, né? É muito difícil você controlar os vírus. E uma forma de propagação muito fácil. Então, esses casos já foram considerados praticamente descartados em Santa Catarina, já tem laudos que foram emitidos, inclusive, que ele tem essa percepção internacional, inclusive. Por quê, telespectador? Eles têm os critérios que são exigidos pelo Brasil na análise, né? E, inclusive, internacionais. Eles estão suprindo todas as exigências para dizer que aquele caso de Santa Catarina não é uma confirmação da gripe aviária. Inclusive, o estado de Santa Catarina é referência na defesa agropecuária. A gente até debateu em algum dia por aqui. O estado, assim, eu tenho conhecidos que trabalham ou que já trabalharam na defesa agropecuária do estado, afirmam veemente que o estado é o mais rigoroso quando o assunto é defesa agropecuária. Por isso que as ações de vigilância, elas permanecem, são parte rotina do serviço veterinário oficial, que em Santa Catarina é executado pela SIDASC, e eles esclarecem que é natural aumentar essas notificações diante de um alerta máximo, quando a gente vinha comentando. Daiane, a SIDASC ela reforça a importância da colaboração da cadeia produtiva e da população na notificação precoce. É algo que dá medo. Imagina você afirmar: olha, no meu aviário tem caso de gripe aviária. Eu acho que é um susto que o produtor rural ele não quer passar nunca. Mas a agilidade na informação, ela garante também aquelas outras informações, né, Daiane? A gente tem aí o período de 28 dias para a gente mostrar que aquele caso foi isolado, né? Esse prazo ele começou ontem, né? O prazo de 28 dias, ou foi hoje? A gente vinha conversando sobre isso ontem, né? Ontem, Jossan. Inclusive, eu ia até mencionar isso agora, foi ontem. Isso, por favor, então. Então, nós já começamos a contagem do prazo, né,
para sermos considerados livres de gripe aviária ontem mesmo. Então, agora precisamos esperar só mais 27 dias se nenhum desses casos que estiverem em suspeita forem confirmados. Aí a contagem vai começar novamente a partir do momento do isolamento. Então, acredito que essa contagem vai dar certo, terminando no fim desses 28 dias, nós já estaremos livres da gripe aviária. Porém, mesmo assim, a gente tem que lembrar que o protocolo de alguns países é de que, findo esse prazo, ainda esperam-se mais um prazo, né? Tem um período lá de 60 dias, que é o protocolo chinês, por exemplo, que volta à retomada das compras, por questão de segurança. Então, a gente tem que fazer o máximo, sim, de utilização de protocolos. Agora, o que eles estão fazendo é notificações preventivas às granjas. Para que é essa notificação preventiva? Todo granjeiro está recebendo uma notificação de cunho informativo. Para que isso? Para falar para aquele produtor quais são os sintomas da gripe aviária. E se ele tiver algum daqueles sintomas nos frangos, nos pintainhos, eles também já têm que levar até a Defesa Agropecuária, né? Tem até um site que está recebendo as notificações em caso de suspeita. Então, já tem um contato ali que é indicado ali em casos suspeitos para entrar em contato para ser analisado essa suspeita, né? E também para que eles passem a ter um isolamento do local que tem a suspeita, né? Afinal de contas, como é uma questão viral, para não propagar para mais problemas aí, né? Então, essa notificação é muito válida, porque ela se trata de um cunho informativo. Muitas pessoas ouvem falar do que é a gripe aviária, mas não sabem o que acontece com o frango, né? O que acontece com o pintainho, o que acontece... E nos ovos, né? A gente não consegue ver, então a gente tem que cuidar muito dos sintomas do frango mesmo. E são vários os sintomas, né? A gente mencionou alguns deles aqui, e hoje a gente estava lendo uma notícia, José, sobre isso, e aumentaram os sintomas, inclusive com olhos lacrimejando. Então, assim, uma coisa bem difícil, né, de caracterizar. Olhos lacrimejando, coriza, tosse, espirro, pode ser qualquer um desses. Morte súbita, ficar cambaleando, andar cambaleando como se estivesse tonto, assim, rodar no mesmo círculo ali, ficar rodando. Então, tem muitos sintomas. Então, essa forma de prevenção, de notificação, eu acredito que seja muito viável e vantajosa. Porque, assim, se houver algum caso de suspeita, já vai haver um isolamento para não ter mais propagação. Muito bem pontuado, hein, Daiane? E tem um outro caso, além desse caso de Pumirim que acabou de ser descartado em Santa Catarina, tem o caso que está sendo investigado em Tocantins, na cidade de Aguianópolis, em um abatedouro de aves. Olha o perigo, né, dessa situação. Aí a gente vê, assim, o perigo não para a população, mas sim o perigo de uma quebra comercial aí por conta de uma possível perda dos animais que estão lá. Tem outras suspeitas, Daiane, que são investigadas, mas são criadouros de aves para subsistência. No Rio Grande do Sul também, em Gaurama, Capela de Santana, no Rio Grande do Sul também, tem em Concórdia, Santa Catarina, em Angélica, no Mato Grosso do Sul, em Salitre, no Ceará, e Eldorado do Carajás, no Pará. E ainda há suspeitas envolvendo aves silvestres em Castelo, no Espírito Santo, Ilhéus, na Bahia, e Capuí, Ceará. Então, são assim casos que têm que ser analisados. Claro que também tem outras condições que só para o nosso telespectador, que caso não tenha conhecimento de uma granja de galinha, de frango, como é que funciona, o frango ele precisa estar em condições adequadíssimas para que ele permaneça com saúde e que ele se desenvolva. Entre essas condições está um galpão protegido, ventilação natural ou artificial, iluminação que influencia o crescimento e o comportamento dos frangos,
Além disso, o espaço, né? A densidade populacional. Então, só falando assim de temperatura, vamos falar de ambiente controlado. A temperatura ideal para eles é de 32 a 34 graus nos primeiros dias. Então você vê que não tem uma variável muito grande, é de 32 a 34 graus. A gente não está falando de 24 a 34, a gente está falando de 2 graus apenas. Então o controle ele tem que ser muito rigoroso, porque se não for, é capaz de você perder parte ou toda aquela produção. Isso pode acontecer nas granjas e é por isso que às vezes pode se confundir. Houve uma morte em massa, às vezes causada por uma queda de energia, que muitas das granjas possuem geradores de energia, justamente para caso a cidade, por algum motivo, interrompa o fornecimento de energia elétrica para que a produção não seja afetada. Mas em algum caso ou outro, acontece essa perda. E aí você tem muitas vezes pode acontecer de você ter uma perda gigantesca, muitas vezes de um barracão inteiro por conta de um problema de temperatura ou até mesmo umidade. Então você entra no barracão e de repente você tem toda uma produção dizimada, e aí? Será que é gripe aviária? Será que foi algum outro motivo? E são aí que criam-se também as dúvidas, né? Os questionamentos. Será que é gripe aviária? Será que não é? Por isso que precisa ser analisado. Então fica para deixar muito bem claro para o nosso querido telespectador que muitas vezes acontecem as mortes e é por isso que a investigação ela se torna tão importante. Jussa, você lembrou muito bem dessa questão de temperatura. 32 até 34 graus é bem pouquinho, né? Essa variação ela é mínima. Então, imagine o cuidado que o produtor precisa ter, né, com aqueles animais. E agora a gente tem um fenômeno de frio, né? Frente fria na região sul que vem acontecendo e pelo jeito esse ano a frente fria vem para valer, né? Não vai ser pouco frio, não. Tem até suspeita de geada no estado do Mato Grosso do Sul. Tem algumas previsões até de geada, inclusive, em estados que não costumam acontecer. Então, se existe um problema de energia ou um gerador, provavelmente pode ter morte, né, desses animais. E aí, o que acontece? Tudo acaba virando suspeita, né? Então, se tem uma morte ali, de repente, e não sabe que foi porque o gerador parou de funcionar à noite, pronto. Tudo acaba virando suspeita de gripe aviária, né? Da mesma forma que nós passamos pela Covid, a gente sabe que toda tosse era Covid, né? Tossiu, espirrou. Não, espirrou não, só tossiu, né? Espirro não era da Covid. Tossiu, estava com Covid. Agora os frangos, né? Não podem nem se dar o luxo de morrer que vão estar com gripe aviária. Mas é assim, é melhor a gente ser preocupado e prevenido do que deixar esse problema se alastrar no nosso país. É isso aí, continuamos de olho nos casos e nas informações para trazer para você que nos assiste diariamente por aqui. Daiane, no próximo bloco a gente vai falar sobre o maior drone agrícola do mundo. Não decolou. Era uma ideia que eu, pelo menos, eu falei, nossa, que orgulho, um drone dessa magnitude, fabricado no Brasil, com cabeças brasileiras pensando. Infelizmente não deu certo, tem especulações por aí. Vamos falar sobre isso no próximo bloco e ainda hoje falamos sobre a aprovação do licenciamento ambiental, vamos discutir como que isso pode aumentar a competitividade do agro brasileiro nos negócios. A gente volta já. O agrodebate dessa sexta-feira está de volta e agora para discutir o porquê que o drone não levantou, não alçou voos, né? A gente tem a notícia que está divulgada no site AGFeed e que diz que a Psic Aerospace não decola, que é a startup,
dona do maior drone do agronegócio no mundo, e ainda de quebra a empresa teria demitido 130 pessoas, encerrando o sonho de produzir, portanto, o maior drone agrícola do mundo. Vamos lembrar que foram captados 19 milhões de reais com a promessa de colocar esse drone pulverizador de grande porte através de uma startup paulista, né? E que enfrenta problemas para conseguir novos aportes. E é por isso que o dono desistiu do seu principal projeto, que é esse drone, sob acusações inclusive de má gestão financeira, incluindo aluguel de carros de luxo para a diretoria e altos salários. O CEO nega e diz que agora vai focar em sistemas de inteligência artificial. Daiane Kerneve, especialista em negócios, está aqui comigo para debater esse assunto. Daiane, a gente não está dentro das especulações, não estamos por dentro de tudo isso, mas existem acusações de má gestão financeira. Eu cresci ouvindo que o dinheiro não aguenta desaforo, mas em outras hipóteses também, não estamos aqui para julgar a gestão deles, mas em outras hipóteses também, às vezes você está num carro bonito, também isso te deixa num status maior. Às vezes você precisa se vestir daquilo para você conseguir atingir um objetivo. Mas o fato é, esse sonho aí do Gabriel Leal, um jovem de 24 anos, nós mostramos ele por aqui, e tem imagens até aí para a gente relembrar um pouquinho. Olha aí, um jovem de 24 anos, e que lançou aí, esse que era o maior drone agrícola do mundo. Daiane, não só o sonho dele de levantar e sair foi por água abaixo, mas, de certa maneira, o agronegócio brasileiro, na sua opinião, perde com isso? Jussa, é uma pergunta assim que... Será que eles iam decolar mesmo? Ou eles queriam fazer só um levantamento de capital? Quando a gente trouxe a matéria aqui, parece uma matéria muito interessante, né? Mas a forma de gestão, ela influencia diretamente nos negócios. E dentro da matéria, eles falam, né, de salários altíssimos para CEO, então, carros de luxo, uma empresa que estava começando, não tinha nem desenvolvido ainda o produto final que prometeu entregar, não tinha conseguido também o aporte necessário, e já com quase 50% do aporte que ele tentou no mercado, porque ele queria 50 milhões, né? Ele conseguiu 19, então já era um capital suficiente para que ele fizesse o seu drone. A matéria ainda fala que uma das empresas que tinha interesse em vender como pulverização agrícola, ele teria que fazer em um mês. E ele falou, um mês que a gente estava no Mato Grosso, não sei o quê. Então, se você tem um projeto, você vai ficar em outro estado, você retorna, né? Não tem um impedimento. Acredito que, assim, é um garoto prodígio, com certeza. Não tenho o que dizer, porque ele também fez, né, um modelo protótipo que não é o maior, mas ele já tinha feito, já tinha algo desenvolvido. E agora eu gostaria de saber como que vai ficar com relação a esses investidores, né? Que situação, porque são valores altíssimos, né, Jussa? São valores altos. E, inclusive, os números me surpreenderam, sabia, Daiane? Porque eu já mencionei também várias vezes por aqui que o termo startup, ele veio mudando um pouco do seu significado. Inicialmente, a tradução que eu conheço é um investimento de baixo custo, baixo investimento, com lucros altos, de maneira a ser algo replicável e que você escalonável. Então, eu não vejo dessa maneira. Houve a dimensão de 130 pessoas. Para mim, a empresa pode ter nascido como uma startup, mas no meu ponto de vista, ela não se trata mais de uma startup, porque
Porque com 130 pessoas, na minha opinião, já desconfigura. Ela é uma empresa como qualquer outra, ela não é uma startup. Ela pode ter nascido como uma startup, mas hoje ela não é mais. Então, eu acho que a gente acaba perdendo o conceito. E eu acho tão importante a gente se prender a esse conceito, porque eu vejo muitas pessoas querendo ter carros de luxo, ou ter uma empresa assim, assim, assado, ou investimentos grandes para a realização do seu sonho, para simplesmente agradar o seu ego. Então a minha vontade é essa, o meu sonho é esse, quero realizar o meu sonho com qualquer dinheiro que seja. Na minha opinião, você tem que ser muito mais pé no chão. O drone, antes dele decolar, aqui no chão, ele já teria que ter todo o seu planejamento e as expectativas muito bem traçadas, para que isso não acontecesse no meio do caminho. Eu vou lembrar, Daiane, também que agora, depois desse anúncio, o CEO, né, o Gabriel Leal, que é um jovem de 24 anos aí, tem muita coisa, enfim, parece ser um cara muito inteligente, ele disse que vai focar nos sistemas de inteligência artificial. E eu lembro também, vou relembrar por aqui, que nós mostramos também um aplicativo do agronegócio de inteligência artificial que é chamado de ChatGPT do agro. O nome oficial dele é Turing. Eu cheguei a mostrar algum dia aqui, operando ele, que ainda estava muito cru, não estava disponível ainda para todo mundo, eu conseguia ver a interface dele e tudo mais. Mas o fato de acontecer isso, e com os investidores que você mencionou, já coloca eles a um pé atrás. Epa, eu fiz um investimento e você não conseguiu realizar. Então, será que daqui para frente você vai conseguir realizar as promessas que você me fez? E isso não é nem um pouco bom, não é bom para o agronegócio, porque as pessoas também vão começar a discutir isso aqui e acolá. Epa, o agronegócio não anda bem, era uma recuperação judicial, é isso, é aquilo. Agora vem o cara pegando 19 milhões e não conseguindo entregar um produto. Isso tudo denigre a imagem, colabora para denigrir a imagem do agronegócio. Jossan, eu não acho que esse tipo de projeto denigre o agronegócio, até porque ele não tem nada a ver com o agronegócio. Ele trata de uma empresa que veio captar recursos do agronegócio, né? Então, quem foi prejudicado nesse sentido foi o agronegócio. E por que captar recursos do agronegócio? Porque sabe que é um ramo que é muito economicamente viável, né? Onde gira muito dinheiro, onde teriam empresas que se interessariam em fazer essa questão de pulverização, até porque é algo inédito, né? E todas as empresas querem estar à frente. Então, imagine só, a primeira empresa de pulverização de drone, que a gente imagina que seriam muito famosas, né? Elas estariam à frente das outras também e até se destacariam. Então, por esse motivo, eu acredito que algumas empresas do agronegócio devem ter investido, até porque eles já tinham um outro modelo protótipo que funcionava, né? Esse novo, ele era muito maior, ele tinha uma capacidade muito maior. Então, assim, era um novo projeto, né? Não era algo simples de ser desenvolvido. E ele comenta ali na matéria que estava gastando milhões por mês. Realmente ele se perdeu no caminho do processo, talvez, né? Porque investimentos em grandes salas comerciais, até o local dos barracões mesmo, São José dos Campos, né? Que eram locais muito valorizados, muito altos. A gente tem que saber que todo o processo, todo início, ele sempre tem degraus, né? A gente tem que começar de baixo e depois subir. Quando a gente quer pular etapas, normalmente não dá certo, né? E esse aporte, ele teria conseguido, eu acredito, Jossan, se ele já estivesse em desenvolvimento do produto, se tivesse algo encaminhado. Mas como as pessoas mesmo relataram, né? Teve até funcionários que relataram carros de luxo, alto padrão. Então, isso gera uma desconfiança, né? Não pense que investidores são bobos, né? Eles vão investigar a empresa, saber de todo o portfólio, do histórico, da gestão também da empresa,
até para que eles tenham uma segurança, afinal de contas. Imagine um jovem empreendedor de 21 anos, não que isso desmereça ele de forma alguma, mas só que é algo que não tem, ele não tem uma experiência anterior, provavelmente, né? Ele tem muita inteligência, mas talvez a gestão lhe faltou um pouco. Se era a sua intenção realmente, né, Jussan? Vamos ser sinceros também, vamos pensar dos dois lados. Arriscado dizer isso, mas é uma possibilidade, por que não, né? É algo muito ousado. Se tem malícia aí ou não, nós não sabemos. Mas olha só, você vinha falando, né, da capacidade dele, vamos falar de números agora. A capacidade nominal do drone era de 250 quilos, movido por etanol e baterias elétricas e capaz de transportar 400 quilos de defensivos agrícolas. 400 quilos é coisa, hein, Daiane? É muito maior do que a própria carga dele, né? Então, por isso que o projeto tinha que ter uma estabilidade muito grande. A promessa era enorme, né, Jussan? Inclusive, quando a gente vê essa questão do chat do agro, eu fiquei pensando, será que ele vai investir em satélites para melhorar a qualidade da imagem? Porque a promessa dele do chat é algo bem inédito, sabe? Da mesma forma que ele planejou esse drone, ele também está prometendo algo com relação, inclusive, à visualização de imagens de doenças nas lavouras. Então, eu acredito que ele vai precisar de um satélite para isso, né? Que eu me recordo, eu não vou afirmar com certeza, mas a intenção com esse chat GPT do agro dele aí, o Turing, é que com os próprios drones dele, o produtor vai fazer o mapeamento da sua área e através dessas imagens seriam alimentadas dentro desse sistema operacional de inteligência artificial que ia fazer o reconhecimento de todas as áreas. Não posso afirmar com certeza se não seria usado ou seria um satélite, mas eu acredito que só os drones dele já conseguiriam fazer a leitura de toda a área territorial que ele gostaria, que eu imagino que seja o maior possível, o Brasil inteiro. Então, eu acho que seria assim, Daiane, mas, enfim, são projetos muito bons, vale, é claro, os investidores, com muita cautela, continuar investindo para que a gente não paralise, né? Os investimentos, eles sempre são válidos. Jussan, na medida do possível, sim. A gente sabe que essa questão de monitoramento por drone, eu não acredito que para o Brasil inteiro funcione. Seria quase inviável, né? A gente fazer também, né? um levantamento muito, imagine só, muitos hectares, né? E a qualidade talvez, não sei, talvez seria mais barato e vantajoso um satélite mesmo, né? Se a gente for pensar em mapeamento do Brasil inteiro, haja piloto de drone, né? Já pensou? Tem que ter muito piloto. Inclusive, eu vou aproveitar o teu gancho, Daiane, do satélite, para a gente mover para o nosso próximo assunto. O satélite, o tema satélite, ele esteve em evidência, ele está em evidência nas palestras do Sérgio Sacani, que está circulando o estado de Mato Grosso, junto à AproSoja Mato Grosso, no circuito AproSoja. E ele chegou a mencionar, né, na palestra dele e falou sobre valores, assim, nós tivemos a oportunidade de estar presente, né, Daiane, em uma dessas palestras, e ele trouxe, assim, eu acho que ele abriu, assim, fez um boom na cabeça de todo mundo quando ele falou de preços para você criar um satélite e lançá-lo no espaço, e sobre a possibilidade aliás, nas palavras dele, você não precisa nem pagar, assim, você precisa pagar pelo lançamento e etc. Agora, você paga para estar lá? Não, é uma zona completamente desregulada, né? Sem uma regulação. Mas não dá pra gente falar muito sobre isso, né? Vai que querem taxar o espaço. Já pensou? Nem dá ideia. Tem que tomar cuidado com isso. Mas, simplificando, ele trouxe a ideia de, para
conflitar com as informações de GPS americano, de outros satélites de outras localidades, a possibilidade do Brasil ter o seu próprio satélite para que tenha imagens de satélite e que a gente possa confiar. Não fique dependendo das informações de outros. Então, o uso da inteligência artificial esteve dentro dessa... está dentro dessa palestra que ele está rodando pelo estado de Mato Grosso, Daiane. E eu vou começar então, antes da gente falar, eu conversei com ele, peguei uma palavra para que ele pudesse aparecer por aqui com exclusividade, né? E eu conversei com o Sacani e nas palestras dele ele começa falando sobre que ele não conhece muito sobre o agronegócio, até porque ele deixa muito claro que ele trabalha com petróleo, esse negócio das análises aí, enfim, das estrelas, etc., planetas, é um hobby dele, né? E aí eu perguntei para ele, falei, Sacani, depois dessas, já foram 15 municípios até o momento que ele rodou, pelo menos até a nossa entrevista, e aí eu perguntei para ele se ele já tinha aprendido alguma coisa sobre o agronegócio, e isso desencadeou um pouquinho de uma entrevista que a gente vai acompanhar então agora as palavras do Sérgio Sacani. Prazer aí estar falando com vocês. Cara, assim, eu vou enchendo o saco do pessoal, né? Vou perguntando para eles, eu não sou do agro, eu deixo claro logo no começo da minha apresentação que eu não entendo nada, mas aí vou perguntando, eu já sei que o milho vem depois da soja, que você pode plantar algodão depois também, aí vou sabendo das coisas, como funciona um pouquinho aqui, mas ainda não chego nem perto da experiência que a galera tem aí. Ô Sacani, mas você trouxe uma jogada naquela entrevista que eu achei sensacional. Você trouxe um ponto de vista que eu acho que os produtores rurais não tinham. Que eles fazem ciência há 40 anos, às vezes nem sabia disso. Exatamente, na verdade eles fazem a base da ciência, que é o empirismo, que é ter acerto e erro. Então eles foram tentando, eles aprenderam, vieram aqui plantar arroz, não deu certo, o que vai dar? Plantaram soja, opa, deu certo, depois veio o plantio direto. Eles descobriram que se eles plantam o milho depois e deixam a palhada do milho em cima, aquilo lá ajuda o terreno a ter nutriente, planta a soja ali é melhor. Então isso é um aprendizado, é o melhor jeito na verdade de fazer ciência, é tentativa e erro. E eles fizeram isso há 40 anos, por isso que eles têm o conhecimento que eles têm daqui. Isso é ciência na verdade. Isso aí, nas suas palestras você está trazendo um pouco do teu conhecimento sobre ciência e também está trazendo conhecimento sobre inteligência artificial que às vezes o produtor não usa, o uso de satélite pode ser utilizado nas plantações. De que maneira que, na tua opinião, a inteligência artificial pode colaborar? A inteligência artificial hoje, cara, ela já é uma realidade e ela é usada em todas as áreas. O agro não iria ficar de fora disso, mesmo porque se você olhar para o negócio do agro, você vê que ele parece que foi feito para IA. Você tem uma grande quantidade de dados, você tem uma grande quantidade de imagens, que é importante, você tem uma grande quantidade de variáveis, são doenças, tipos de semente e tudo mais. Isso aí já nasceu pronto para a inteligência artificial. Então agora é só aplicar. Eu deixo claro para o pessoal que não precisa reinventar nada, porque está tudo aí, é simplesmente aplicar. E dados de satélite é a mesma coisa. Eu sei que muitos já usam, principalmente para calcular um NDVI da vida, para fazer uma aplicação variável. Eu sei que eles já usam dados de satélite para isso. Mas o importante é que eu faço duas provocações muito importantes aí para a plateia do agro, mas aí é só quem tiver nas palestras que vai entender o que eu estou falando. Boa. Ô Sacani, para finalizar, eu tenho duas coisas. Você também na entrevista do AF 360, você falou que tem galera que está reclamando que está perdendo emprego para IA, mas na verdade você trouxe um outro ponto de vista. Vai perder emprego quem não utilizar IA. Eu, na minha função aqui te entrevistando, usei a tua dica. Eu falei assim, deixa eu usar o ChatGPT. Eu fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT, que eu gosto às vezes de usar um pouco de humor. Eu falei, perguntas engraçadas para o Sérgio Sacani sobre ciência e agronegócio. Vamos ver o que ele trouxe. Eu vou trazer a que eu mais gostei, assim, que está escrito aqui, tem chance de encontrarem um agro extraterrestre cultivando milho em Europa, que é a lua de Júpiter? Olha aí que maneiro, hein? E aí eu começo a minha apresentação falando da proximidade que tem o agro com a exploração espacial. Muita gente acha que não tem, mas tem muita. Tanto que o Brasil hoje, dentro do programa Artemis da NASA,
o Brasil cuida da agricultura espacial. Olha que legal. Que é o quê? Nós vamos ter que morar em outro lugar do universo? Marte, na Lua? Nós vamos poder levar um boi lá para cortar a picanha? Não vai. Mas as sementes nós vamos levar. Então, quem sabe, hein, não encontra aí um agro-ET. Um agro-ET. Pagando por aí. Maneiro. Agora sim, para finalizar, recentemente também foi enviada algumas batata doce naquela viagem da Blue Origin. Para Katy Perry. E é esse ponto que eu quero chegar. Você já se tornou, agora, conhecendo um pouco do agronegócio, já dá para defender o agro ou não? Cara, mas tem um negócio, eu sempre defendi o agro, viu? Tá. Então, você pegar todas as minhas, eu sou um dos poucos aí que defende o agro, porque eu sei o que essa galera passou aqui, eu sei que do pessoal que veio aqui há 40 anos atrás e começou tudo isso aqui, eu sei que o pessoal aqui hoje já faz uma agricultura de precisão, eu sei que para eles 10 metros, 20 metros de coisa importa, então eu não tenho aquela visão radical que a galera tem, porque o grande produtor taca fogo na propriedade. Isso é maluquice, cara, porque ele vai ser o mais prejudicado com isso. Então eu sempre defendi o agro e estamos junto aí com o pessoal do agro sempre, cara. E agora, do ponto de vista do defensor do agronegócio, ao invés de levar a Katy Perry, não era melhor ter levado a Roberta Miranda ou, quem sabe, até mesmo a Ana Castela para agradar as novas gerações? Fica aí para AproSoja, aí pessoal da AproSoja, fazer um acordo com o Jeff Bezos e colocar a cantora sertaneja nossa lá levando mais semente. Porque foi muito legal o que ela fez, ela levou várias sementes brasileiras. Isso aí, Sacani participando, portanto, do circuito AproSoja. Já pensou, Daiane, o que você acha? Não era melhor uma Roberta Miranda lá do que a Katy Perry? Acho que não, Jô. Poxa vida. A Roberta acho que não tem mais interesse nesse tipo de aventura, né, Jô? Capaz, a Roberta é a mais louca que eu já vi na vida. Nunca tive a oportunidade de entrevistar ela, mas quem sabe uma hora. E eu vou perguntar isso. Você queria ter ido lá pro espaço ou quer ir? Vai que em algum momento ela vai, né, também. Eu não tenho interesse não, Jossam. Muito obrigada, eu passo a minha vez. Deixa pros outros, né? Vai que bem na minha vez dá algum problema, né? Ô, Jô, mas voltando ao assunto, achei sensacional a entrevista, muito legal. E ele abordou, assim, sutilmente algumas coisas que tivemos lá na palestra com ele. E por que levar para o espaço? Ele comentou aqui. Porque se você leva para o espaço, você causa um estresse muito grande nela. E algumas situações que você pode prever em anos, você preveria em dias, minutos no espaço. Então, a ciência consegue desenvolver muita coisa levando essas sementes para o espaço. Eles conseguem trazer características muito inovadoras. Então, por isso que foi levada essas sementes. Eu só queria comentar aqui um pouco sobre esse momento que eles falaram que foi levado semente brasileira para o espaço e por que foi levada, né? Para trazer ciência e tecnologia para as novas agriculturas. E eu não sabia ainda, a gente havia até comentado aqui quando, né, a Katy Perry, que fica como referência aí, né, foi a Blue Origin, que levou aí, né, não sei como é que chama, agora me fugiu, um ônibus, não foi um ônibus espacial, enfim, uma cápsula lá até o espaço, voltou, questão de minutos, foi uma coisa muito rápida, mas ter o nome de uma pessoa tão relevante como a cantora Katy Perry fez com que isso desse mais visibilidade ao caso. E a Embrapa colaborou com isso, levando sementes brasileiras de batata doce, enfim, e justamente por isso. E eu não sabia o porquê, e ele tirou essa dúvida, muito interessante. E são outras informações que fica aí a dica para quem ainda não recebeu na sua região o circuito AproSoja e que tem a oportunidade, vai compensar muito. Inclusive, uma das minhas perguntas para o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, que também estava presente na palestra que nós fomos, Daiane, foi que eu estava muito curioso de como que eles iam conseguir fazer juntar Sérgio Sacani, que é geofísico e divulgador científico, com soja, milho, com o circuito AproSoja. Vamos ver o que o Lucas falou comigo.
Olha, na verdade, às vezes a gente tenta, né? Outros palestrantes não conseguiu, mas tem que confessar que eu sempre peço para Deus iluminar e trazer. E de última hora, quando a gente já estava desesperado, do nada veio essa ideia na cabeça e com certeza o público vai gostar, tá dando uma boa repercussão, né? E mais do que trazer essa novidade, furar a bolha, é a imersão que ele também faz no nosso setor, conhecendo mais, né? Ele tem uma grande influência na internet, mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, mais de 2 milhões no Instagram. Então, sem dúvida, ele também vai levar aquilo que nós fazemos de bom, já que ele preza muito a ciência e nós buscamos também nos embasar na ciência, já que o nosso setor é muito demonizado. Então, temos que ter amparo para justamente nos defender. Ele chegou até a trazer um conhecimento na entrevista, que foi com o Beer, se eu não me engano, no Apro 360, que o agronegócio faz ciência, às vezes sem nem saber. Muito, e eu também vou falar muito aqui hoje, a maioria dos nossos trabalhos, às vezes leis que podem prejudicar o setor, nós conseguimos de fato provar que aquilo que nos acusam através da ciência, mostrando pela ciência. Então nós temos que ter sempre esse embasamento, trabalhar a opinião pública, e você só convence com fatos e dados. Não adianta você só argumentar, você tem que ter dados que sejam sérios, que sejam confiáveis, para que a sociedade entenda cada vez mais nosso setor. E agora, só para a gente finalizar e entender bem, qual que é o real objetivo do circuito AproSoja, que circula aí o estado inteiro, né? Na verdade, né, os produtores sempre querem que a entidade esteja próximo. A agenda da entidade é muito intensa, então nem sempre é possível. Então o circuito é de fato aquele dia do ano que você dedica para todos os nossos núcleos da AproSoja, de estar visitando, fazendo essa conexão, trazendo esses trabalhos, as ações da entidade. No ano passado nós focamos mais nos projetos proativos que a entidade desenvolve, e esse ano mais nas ações reativas, de muitas coisas que impactam no produtor e que ele não faz nem ideia que lá da porteira para fora a entidade está defendendo ele. Então, esse dia é de fato dedicado ao núcleo e todo ano é sagrado para a entidade. Muito bom, então tá aí, fazemos o convite, inclusive, para mais uma vez, para você que ainda não participou e porventura o circuito vai passar aí próximo de você, faça se libere para essa experiência, entre aí no site para ver por onde que vai passar, quando vai passar, no site da AproSoja, no Instagram da AproSoja, tá por lá. Fique à vontade, vá lá e se você puder, participe, às vezes deslocar aí um pouquinho para outra cidade, mas vale a pena. Daiane, vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente fala sobre o licenciamento ambiental, essa lei geral aí que vai aumentar a competitividade do agro brasileiro. Como? E tem um vídeo também que eu quero mostrar para vocês. O intervalo é rápido, voltamos já. Sextou e nós sextaremos ou não, hein? O Agrodebate está de volta. Qual que é a boa de hoje para você aí? A gente por aqui acho que é só trabalho. Daqui a pouco eu vou perguntar para a Daiane. Vamos falar de informação primeiro. O Senado aprovou um projeto de lei geral que nós comentamos na semana passada aqui com o Neri Geller, que falou, né, sobre essa lei super interessante, e a aprovação dessa lei aconteceu nessa quarta-feira, dia 21, por 54 votos a 13, né? E o projeto que cria a lei do licenciamento ambiental é o PL 2159 de 2021 e ele está sendo discutido desde 2004. São muitos anos aí e ele traz normas gerais e diretrizes sobre o licenciamento. A intenção é uniformizar os procedimentos para emissão de licença ambiental em todo o país e simplificar a concessão de licenças para os empreendimentos de menor impacto. O projeto foi aprovado com mudanças, portanto, ele volta para a Câmara dos Deputados e, segundo a relatora, a senadora Tereza Cristina, a legislação atual configura um verdadeiro cipoal. Tive até que pesquisar para saber o que se tratava. Um emaranhado de cipós
com cerca de 27 mil normativos. Daiane Kernev vem aqui comigo, volta por aqui, para a gente continuar esse assunto. E esse projeto, Daiane, e essa lei, né, ela vai aumentar a competitividade do agro de alguma maneira, né? Depois desses anos de discussão, foram desde 2004, ele começou lá na Câmara dos Deputados, foram 4 anos no Senado Federal e agora volta para a Câmara. Esperamos que, em conversa com o Neri Geller por aqui, ele passou o prazo, se eu não me engano, se eu não estou errado, foi de 2 a 3 meses, né? Que ele em conversa conosco por aqui, para que a gente tivesse, de fato, esse projeto de lei virando uma lei, né? E de que forma que, na sua opinião, Daiane, isso vai trazer mais competitividade do agro brasileiro dentro dos negócios com essa lei? Muito bom, Jassan. Lembrando também que essa semana, salvo engano, esse projeto de lei estava de aniversário, 21 anos de tramitação total. Olha só. Então, se só esse projeto tem 21 anos que está tramitando, imagine como que é hoje em dia burocrático e retrógrado essa questão das licenças ambientais no Brasil. São muito antigas, né? Elas não evoluíram com a modernidade. Então, o que acontece? Como numa lei é muito antiga, ela acaba ficando travando a economia. E o que esse projeto, essa lei já aprovada pelo Senado, agora vai retornar à Câmara dos Deputados, né? Por causa das alterações que você já mencionou. Essa lei, ela vai trazer simplificação no processo. Ela vai trazer agilidade no processo. Porém, não adianta a gente pensar que vai ficar tudo fácil e vai ser feito qualquer coisa. Não, ela vai ser mais criteriosa no sentido de fiscalização. Então, esse projeto ele vem desburocratizar e, ao mesmo tempo, fiscalizar. Então, vão ser incluídas, inclusive, multas ambientais para quem não cumprir o projeto de acordo. Semanas atrás, nós trouxemos um convidado aqui, né, que foi também o Neri Geller. Ele falou sobre o projeto e da importância dele. Inclusive, telespectador, esse projeto ele facilita asfaltos, construção de escola, construção de tantas outras obras que são simples, que vêm só ao benefício da população e que muitas vezes ficam ali anos para serem aprovados, porque é muito burocrático, porque o trâmite também é muito demorado. E esse novo projeto ele pretende ser célere. Então, imagine só, você, telespectador, a gente tem muitos projetos, por exemplo, de asfaltamento. A estrada já existe, não vai ter nenhum dano ambiental, porque já foi aberto há muitos anos atrás, né? Não vai derrubar nenhuma árvore a mais para passar esse asfaltamento. Então, são projetos com baixo impacto ambiental. Eles não precisam ficar tramitando por tanto tempo, já tem a estrada, só vai passar a camada lá de piche, de pedra, não vai ter nenhum prejuízo para a natureza. Mas, em contrapartida, se nós tivermos uma agilidade, imagine só como vai facilitar a nossa vida, como o nosso negócio vai ser facilitado. E, inclusive, a competitividade ela vai ficar muito maior, não só para o agronegócio, mas para o nosso estado, para o nosso país, né? Porque essa lei ela vai trazer alguns benefícios de celeridade. Hoje a gente tem é como se a gente estivesse andando ainda de carroça nas estradas que a gente tem, né? Hoje nós já temos asfalto, não precisamos mais de carroça, já temos carros automotores. Então, essa é a comparação dessa lei. Ela é muito antiga, ela não está condizente com a nossa realidade econômica hoje e ela está atrasando a nossa economia. Quantas ferrovias, hidrovias que estão sendo impedidas porque essa lei ainda não está vigorando e a lei antiga ela é muito atrasada. Então a gente continua acompanhando. Maurício Buffon, que é presidente da ProSoja Brasil, falou que já participou de missões na Europa, onde os processos de licenciamento ambiental são muito mais ágeis e visam o interesse público, garantindo a realização de obras estratégicas que proporcionam muito mais competitividade
nas atividades produtivas com respeito ao meio ambiente. São canais, portos, como você disse, Daiane, hidrovias, ferrovias, construídas para proporcionar efetivamente a redução de custos aos produtores e às empresas. Seguimos acompanhando esse assunto, em breve, quem sabe, desdobramentos. Daiane, para encerrar o programa de hoje, já está acabando já. Qual a boa dessa sexta-feira? Sextou, mas sextaremos ou não? Qual a boa do final de semana? Eu vou sextar de uma forma diferente, né? Eu vou para um retiro maravilhoso com Deus, então eu vou sextar de uma forma muito abençoada. Amém. Eu queria só estar de boa na lagoa. Preparei, olha, eu tô desde o começo do programa pensando em soltar essa aqui, de boa na lagoa. Como esse jacaré aí, ó, quer ver? Ó, tem um jacaré que foi capturado em um tanque de água em uma empresa de bioenergia lá em Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba. Eu já fui na cidade de Ituiutaba já. O jacaré tá certo que é um tanque ali que eu não sei para que serve esse tanque, mas ele foi encontrado nesse tanque de água em uma empresa privada do ramo de bioenergia lá em Ituiutaba. E uma equipe de bombeiros, como a gente vê aí, atendeu a ocorrência, foi lá, tirou o animal, mas ele estava lá, ó, só tomando um banho, gente. Qual que é o problema? O bichinho estava lá bem de boa, tomando o banho dele, refrescando. Era assim que eu queria passar meu final de semana, ó lá. Pena que essa água tá suja. Passar lagartando, então, já sei. O bicho tem cerca de 1,5 metro de comprimento. Diz que ele tinha sinais de estresse, mas não tinha ferimentos visíveis não, viu? Aí depois ele foi solto, não precisou sedar não, ele foi solto numa mata segura, em uma região que parece que tinha outros da espécie dele. Disseram a corporação dos corpos de bombeiros lá que falaram que atenderam esse caso aí. Então, poderia ser um perigo iminente, mas parece que deu tudo certo, tá tudo certo. Mas o jacaré, eu acho que ele estava querendo ficar só de boa na lagoa. Vamos terminar o programa, porque senão eu vou continuar fazendo uns trocadilhos de tiozão aqui, e aí a audiência vai lá embaixo. Os próximos programas ninguém vai assistir. Daiane, obrigado por hoje, bom final de semana. Obrigada, Jussã. Bom final de semana para vocês, telespectadores. Também vou mandar um beijo para a Lavínia e para o Pietro. Até mais. Valeu, tchau. Bom retiro para você, viu? Nós ficamos por aqui. Obrigado à companhia, meus amigos telespectadores. Segunda-feira tem mais programa. Bom final de semana. Tchau.